pessoal, vamos agora entender quais são os impostos, ou melhor, tributos que incidem no processo de importação. Como vimos na competência 3, né, a importação e também na competência 1, a importação a gente está deixando de comprar um produto no mercado interno para comprar no mercado externo. E aí, muitas vezes, quando a gente viu na formação de preço, a gente sabe que o produto que vale $200 no exterior chega ao Brasil, às vezes, 2, 3 vezes mais caro, né, do que simplesmente pegar o valor $200 e converter para a moeda local. Por que isso funciona? Por que isso acontece? Exatamente por conta da quantidade de tributos que incidem nesse produto a partir do momento que ele é nacionalizado, que ele chega ao país, que vai dar a entrada, né, como uma mercadoria para poder circular como uma mercadoria nacional. O primeiro imposto, né, que a gente chama, é um imposto de importação. O que significa esse imposto? É um imposto para defender o mercado, é como se fosse um imposto criado para defender a indústria nacional. Ou seja, é um imposto taxado em cima do processo da importação. Então, o produto chega a $200, em cima desses $200 a gente cobra uma taxa, fora os outros tributos que vão vir posteriormente. Então, esse imposto de importação, ele não é um valor fixo para todos os produtos. Como a gente viu, tem a tarifa externa comum, né, que é no âmbito do Mercosul, todos os produtos que são importados, ele vai adicionar uma tarifa em cima dele. Então, tem produtos que são 10% em cima do valor aduaneiro, que a gente vai entender o que significa, tem produtos que são 15%, tem produtos que são até isentos, se de repente um país necessitar, né, ou então que não tem essa produção desse produto aqui e o governo necessitar que esse produto seja importado para determinada operação. Então, o imposto de importação, como ele é calculado? A sua base de cálculo é o valor aduaneiro vezes a alíquota da tarifa externa comum, da TEC, que a gente pode baixar no site da Receita Federal toda a tabela para todos os tipos de produtos de acordo com o seu NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, o código de cada produto. Tá? Então, o imposto de importação, como podemos ver na tela, né, a fórmula de cálculo do imposto de importação é a tarifa externa comum, a taxa, vezes o valor aduaneiro. E o que é esse valor aduaneiro? O valor aduaneiro compreende o valor que, por exemplo, o produto custava $200, então é o valor de venda mais todos os trâmites, o valor de frete, de transporte que teve, né, pago até chegar no país. Então, até chegar no Brasil, foram $200 mais $50 de frete, por exemplo. Então, o valor aduaneiro é 200, não é o valor exato da venda da mercadoria, e sim o valor da mercadoria mais todos os impostos, custos até chegar no país. Então, seria $250, convertido em moeda real, vezes a tarifa externa comum. E aí a gente acha a alíquota, o valor que vai ser cobrado do imposto. Então, em cima dos 250 vem mais esse valor. Tá? Vamos agora ver outro imposto, que é o imposto sobre produtos industrializados. Como sabemos, este imposto, ele só é cobrado, esse tipo de tributo, na verdade, ele só é cobrado em cima de produtos industrializados. E da mesma forma do imposto de importação, não é um valor único para qualquer tipo de produto. Cada tipo de produto tem a sua alíquota diferenciada. Então, a gente tem a tabela de incidência de produtos industrializados, que é a TIPI, que aí vai dizer cada tipo de tributo que incide. Você também pode baixar essa tabela no site da Receita Federal. Então, a alíquota ela vai diferenciando e em alguns casos também pode chegar até zero, dependendo da que a gente chama essenciabilidade do produto, da necessidade de ter esse produto no país. Então, a base de cálculo é formada da seguinte forma, somando, você pode ver na fórmula na tela, somando
a taxa, a tarifa, né, que é definida nessa tabela, que é a TIPI, vezes o valor aduaneiro mais o imposto de importação. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A taxa é, por exemplo, a taxa da TIPI, do produto industrializado, é 10%. Você vai pegar esse 10%, que é 0,10, 0,10, multiplicar, por exemplo, aquele valor que eu falei, $200, $250 era o valor aduaneiro, mas somar também o valor que você já achou do imposto de importação. Então, os impostos, eles são calculados, é como se você pega um primeiro imposto, que é a importação. Para você calcular o IPI, você soma o valor aduaneiro mais o imposto de importação, vezes a tarifa, né, do IPI, que é da tabela que é definida da TIPI. E aí você acha a alíquota do IPI. Tá? O próximo tributo é o PIS, importação, e o COFINS, importação. O PIS é uma contribuição, né, que é um tributo de Programa de Integração Social. E o COFINS é contribuição para financiamento de seguridade social. São impostos federais que têm a finalidade para contribuir, para financiar todos os órgãos e processos de seguridade social. Incidência na importação de produtos estrangeiros. Então, o que acontece isso aqui? Ele tem um valor, esse diferente dos outros, ele tem uma alíquota específica. Né? A alíquota aplicada do PIS na importação é 1,65% e do COFINS é 7,6%. Como é que a gente faz o cálculo, por exemplo, desses impostos? Desses tributos? O PIS é calculado da seguinte forma. Você pode ver na tela a fórmula de cálculo. A gente tem a alíquota do PIS, que é a alíquota definida, que aqui vimos de 1,65%, vezes, aí você entre parênteses, você vai ter o quê? Qual é a soma vai ser multiplicado por quê? O valor aduaneiro mais o valor que a gente achou do ICMS, mais o valor do PIS, mais o valor do COFINS. Então, você soma esses outros tributos tudinho, todos, e multiplica pela alíquota de 1,65. Aí você vai achar o valor do PIS importação. O COFINS é parecido. Você pega essa alíquota do COFINS, que é 7,6%, vezes, abre parênteses, valor aduaneiro, mais o ICMS, mais o PIS, mais o COFINS. E aí se acha a alíquota do COFINS. Então, como podemos ver, são impostos que a gente chama impostos que se acumulam, eles são cumulativos. Você vai somando, né, a partir do momento que você vai calculando, você vai somando para poder calcular a tarifa da próxima contribuição. Vamos agora conhecer como se calcula o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. A sua alíquota, esse imposto, ele é um tributo, não é federal, ele é um tributo estadual. Então, o que acontece nele? Cada Secretaria da Fazenda de cada estado tem uma alíquota diferenciada, às vezes pode coincidir, mas que variam entre 0% até 25% do valor, né, desta mercadoria em cima do valor da mercadoria e do valor do transporte, muitas vezes. Então, o que acontece? Por exemplo, de São Paulo para cá, como tem uma incidência maior, de São Paulo para o Nordeste, como tem uma incidência maior de circulação de mercadorias, o valor cobrado é 7%. Já saindo do Nordeste, por exemplo, de Pernambuco para São Paulo, o que acontece? O valor é de 12% ou 17%. 12% se a empresa tem inscrição estadual, e 17% em cima do valor mercadoria se a empresa não tem inscrição estadual. É uma empresa individual ou um outro tipo ou um artesão, alguma coisa, ele paga 17% de ICMS, da alíquota. Então, o
O ICMS na importação dos produtos, como é que ele é calculado? É o somatório, né, do valor aduaneiro e dos outros tributos que vimos até agora, do Imposto de Importação, o II, do IPI e do próprio ICMS, do IPI caso a gente tenha um produto que seja industrializado. E do próprio ICMS, como eu falei. Então, a gente chama isso um cálculo por dentro, né? Que qualquer outros tributos incide, né? Ou você vai pegar o produto e calcular o próprio imposto para poder achar a alíquota dele. Vamos entender melhor como, ou chama-se cálculo invertido, como funciona o cálculo do ICMS. Vocês podem ver na fórmula aqui como funciona essa fórmula de cálculo. Então, eu tenho o ICMS é igual a alíquota do ICMS vezes, abre parênteses, o somatório de quê? Valor aduaneiro, mais imposto de importação, mais IPI, mais ICMS, mais qualquer outro tributo que incida sobre essa operação de importação, mais as despesas aduaneiras. Então, o que vai acontecer? Ou eu também posso usar essa outra fórmula aqui, que vai ser a alíquota de ICMS vezes, abre parênteses, valor aduaneiro, mais imposto de importação, mais o IPI, mais os outros tributos e despesas aduaneiras, dividido, abre colchetes, 1 menos a alíquota de ICMS, fecha parênteses, fecha colchetes. Como funciona isso? Significa que o imposto não é calculado direto. Eu não vou pegar o valor da mercadoria e multiplicar por 17%, por exemplo. Eu vou fazer o cálculo de forma inversa, incluindo o valor do próprio imposto. Como funciona isso? Vamos ver esse exemplo aqui. Então, eu tenho um produto, né, que o valor do produto mais o que a pessoa quer lucrar mais a margem de lucro é de R$80. Então, o valor do produto mais a margem de lucro do produto é de R$80, como se fosse o valor de venda dele. Para eu calcular o ICMS, como é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar 17%, certo? É o valor do ICMS, mas eu vou multiplicar por 17%? Não. 17% significa 17 de 100%, certo? Então, 100% seria o valor total, menos 17, que é o da alíquota, eu tenho o quê? 83, não é isso? Então, 100% menos 17, eu fico com 83. Então, esse 83 é que eu vou dividir pelo ICMS. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? 80 é o valor total, é o valor do produto de venda. Então, eu vou pegar 80, dividir agora por 83 e multiplicar por 100. Então, 80 dividido por 83 vezes 100, eu vou achar um valor de 96,38 centavos. Ah, esse é o valor do cálculo do ICMS? Não. Agora, em cima desse valor, eu vou multiplicar por 17%. Aí vai me dar um valor do imposto de 16,38. Então, o valor devido do ICMS, o valor do imposto a ser pago é 16,38 centavos. Se eu fizesse direto, pegasse os 80 e multiplicasse por 17%, quanto daria? Se eu pegar 80 e multiplicar por 17, vai dar 17%, que é 0,17. Então, vai dar 13,60 centavos. Esse valor não é o correto para a cobrança do imposto. Então, não dá o valor correto. Então, você vai ter que... E por isso que se chama o valor invertido, porque com essa tipo, assim, a alíquota fica um pouco maior do que você fazer simplesmente direto, tá? Vamos agora para o próximo tributo. Esse tributo, ele não é cobrado para todos os tipos de modalidade de transporte. Ele só é específico ele só é cobrado quando você faz um transporte internacional através de navegação marítima. Mesmo dentro do Brasil, ele também é cobrado, que é o adicional ao frete para renovação de marinha mercante, o AFRMM.
Esse tributo, ele tem uma taxa específica para determinado tipo de operação. Por exemplo, se você faz uma navegação longo curso, que é aquela que o que a gente vai tratar no processo de importação, a alíquota dele é 25%. Se você está fazendo uma navegação de cabotagem, que é dentro do país, que não é uma importação, a alíquota é 10%. Se for uma navegação fluvial ou lacustre, a alíquota é 40%. Então, ela varia de acordo com o tipo de navegação que você está fazendo. Bom, finalizamos aqui, né, os tributos, de forma geral, que incidem sobre o processo de importação. Como vocês podem ver, né, esses tributos terminam onerando o preço do produto, né, quando você importa para o Brasil. E aí, exatamente por isso que muitas vezes um produto que é comprado a $200 termina chegando ao país. Quando chega no mercado interno, ele equivale, né, a um valor 3 vezes ou 4 vezes mais, às vezes, do valor de compra desse produto. Bom, obrigado, espero que tenha esclarecido as dúvidas e até a próxima.